Bom dia a todos. Ontem nós falamos sobre a esperança de Jesus, a esperança que nós temos que viver hoje com a esperança da vida eterna. Hoje nós vamos voltar um pouco atrás, hoje não vai demorar muito. Nós vamos voltar um pouco mais lá no começo sobre filho, né? E eu quero deixar com você aqui, deixa eu colocar aqui nos comentários. Romanos 8, verso 15 e verso 16, para que possamos entender. Já falamos sobre isso, mas é bom reforçar para que possamos entender que para vivermos de forma, ontem falou de forma sensata, de forma justa diante de Deus, nós temos que crer na esperança e na esperança de uma vida eterna com Jesus. E eu quero deixar com você hoje Romanos 8, 15 e 16. E antes, essa música que tá no fundo, ela fala sobre isso, né? O nosso coração tem que ser de Deus, o coração tem que ser dele. Até aí, depois tem uma outra passagem que eu vou colocar aqui, que fala que nada, nem a morte, nem a vida, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, olha isso, Romanos 8, 15... No 14, vou começar no 14. Vamos lá no 13, que tem a ver com o que a gente está falando esses dias. No 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, a primeira advertência para mim e para você. Nós temos que fazer morrer os atos da carne, mas permitir que o Espírito inunde a minha vida, inunde a sua vida, para que possamos de fato viver para Cristo. No 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No 15, pois vocês não receberam o Espírito dos escravos para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. No 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O que esse texto está dizendo? Se eu e você nascemos com Deus, nascemos de Deus, aceitamos Jesus, ao aceitarmos Jesus, nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus. Ao acontecer isso, nós não andamos conforme a carne, mas nós andamos conforme o Espírito. Ao acontecer isso, olha o 15, Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam o Espírito, então se nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nós não vamos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse Espírito, ele jamais vai nos escravizar. Olha o que o 15 diz, pois vocês não receberam o Espírito receberam o Espírito que os torna filhos. Qual é o ponto? O ponto é que o pecado, ele vai nos escravizar. O pecado, ele vai nos condenar. Enquanto Cristo, ele perdoa os pecados, nos dá uma nova vida, nos entrega o Espírito Santo e nos permite viver de forma abundante. Nos permite viver em paz, nos permite viver fora de condenação, nos permite viver uma vida pautada no Espírito e não uma vida pautada na carne. Olha isso. No 12. Nós não estamos em dívida com a carne, nós estamos em dívida com Cristo. Nós sabemos que o amor dele por mim e por você é incondicional. Ou seja, ele se entregou, e por mais que nós nem mereçamos, ele se entregou em nosso lugar, se fez ser humano, passou por tudo, e assim ele viveu, E se entregou, morreu, ressuscitou, e nós temos esse presente hoje. Pelo contrário, o inimigo, o Satanás, o diabo, seja lá como a gente chama ele jamais morreria por mim, ele jamais morreria por você. Mas pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Ele vem para roubar, para matar
e para destruir. Ou seja, ele só quer isso. Ele só quer fazer isso comigo e com você. Matar, roubar e destruir. E olha o que o verso 15 diz. Vocês não receberam um espírito que os escravize, né? Porque o diabo vai nos escravizar para que caiamos na morte, para que percamos tudo que temos, né? Para que percamos a nossa essência, que é Jesus. Então, ele vai lançar a dúvida, ele vai lançar o medo para que os nossos olhos não estejam em Jesus. Então, o inimigo, ele é esse espírito que ele vai sempre nos escravizar, né? Então, como que nós identificamos isso? Nós identificamos por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai nos firmar a esperança de uma vida eterna. É o Espírito Santo que vai nos trazer uma convicção do pecado, né? Como você não parou de pecar, como você não faz isso mais. Porque o Espírito Santo trouxe uma convicção do pecado. E você não peca mais, não porque você decidiu, mas pela convicção que houve em você, né? Então, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Wellington. Então, guarde isso. Eu estou em Romanos 8, do verso 15 ao verso 16, que fala sobre sermos filhos de ser nascidos de Deus, andar conforme a natureza que Deus nos permitiu. Ontem a gente estava falando da esperança de uma vida, de viver agora com uma esperança de uma vida eterna. Nós temos essa esperança, e a nossa esperança é Cristo, é Jesus. Então eu vou repetir para vocês, hoje é bem rapidinho, eu vou repetir aqui para vocês, ó. Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ou seja, não temos que satisfazer os nossos desejos carnais. Não temos que satisfazer aquilo que vem a nós. A Bíblia diz, nós todos somos tentados, mas não temos que cair na tentação, né? O Espírito Santo, ele nos dá a força, através da palavra somos cheios, somos capacitados e não vamos cair em tentação. Somos tentados sim, todos os dias, a todos os instantes, mas não é uma desculpa para a gente cair em tentação e praticar o pecado. Então vamos lá, vocês estão em dívida, não para com a carne, né? Mas para com Deus. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vocês viverem de acordo com o Espírito, viverão. O Espírito de Deus, tá, gente? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você somos filhos, né? Você crê, se você é filho, você é guiado por Deus. Se você é filho, você é restaurado. Se você é filho, você é amado. Se você é filho, você tem paz. Se você é filho, você não tem condenação sobre você, mas você tem constrangimento pelo amor de Deus ser tão grande que alcança você e alcança a mim. No 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, a convicção. O Espírito Santo é que nos traz a convicção de quem somos e para onde vamos, né? O próprio Espírito testemunha, né, a nós que somos filhos de Deus. Então, a oração de hoje é que o Espírito Santo alcance você, é que ele alcance o seu coração, que aqui essa chama de que você é filho de Deus, de que você é escolhido de Deus, que você tem uma esperança e uma esperança em Cristo, né? No 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Eu acredito que a maioria das pessoas não acreditam que são filhos de Deus porque elas não acessam a herança. Elas não acessam aquilo que Deus tem para elas. Então, tudo que eu quero te convidar hoje é viver essa herança, é viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu digo que nós somos filhos de Deus, mas nós esquecemos de acessar a herança, né? Aquilo que Deus tem para mim e com você. Então, ele nos convida todos os dias, não só entender que somos filhos, somos nascidos, mas também há uma herança guardada para mim.
Há uma herança guardada para você, não só que teremos uma vida eterna, mas que podemos viver aqui, né? E eu digo que as pessoas têm inferno, mas na verdade o inferno está na terra. Quando nós não escolhemos caminhar com Cristo, nós vivemos um verdadeiro inferno, né? Não sei se você já pensou nisso, mas essa é a realidade. Nós não temos paz, nós estamos sob o jugo do inimigo, nós estamos em condenação, nós esquecemos de quem somos e para onde vamos, nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado, esquecemos de amar. Então, não é o inferno queimando, né, que nos aguarda, né, mas é o que estamos vivendo agora. E aqui ele está falando, se você aceitou Jesus, se você aceitou, se você o considera como seu Senhor e Salvador, então você já tem a vida eterna. Mas caminhe aqui como se você já estivesse lá. Então a paz faz parte da tua vida, a alegria faz parte da tua vida, não há condenação para os que estão em Cristo e por aí vai. Né? Então olha aqui, no 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória, ou seja, ser cristão não só tem mil maravilhas, teremos perseguições, e esse capítulo que fala, se você participa de Deus na glória, com Deus na glória, você também participa das aflições, ou seja, as aflições vão nos forjar, as lutas vão nos tornar mais fortes em Deus, né? Então, a gente sempre cria uma desculpa, né? Eu só adoro a Deus quando Ele supre as minhas necessidades, eu só adoro a Deus quando Ele traz o milagre, mas a verdade é que nós temos que adorá-lo em todo o tempo, né? Uma adoração sincera, uma adoração repleta da tua presença, né? O Wellington colocou ali João 17:3, e ele diz, né? Este é o princípio, conhecendo aqui para eternamente continuar a conhecer a Deus. Justamente, pensa nisso. Se nós nem queremos conhecer Deus aqui, como queremos viver com Ele na eternidade? Não faz sentido algum, né? Então, não há sentido a gente viver aqui, né? De forma que a gente nem entenda o que é eternidade, né? Eu digo que no céu, né, diz que os anjos cantam santo, santo, santo. Eles adoram a Deus a todo instante. Imagina aqui, nós nem falamos santo, nós nem agradecemos a Deus. Como vamos querer estar na eternidade com o Pai sem adorá-lo? É uma coisa que não me entra na cabeça. Né? Sim, vai começar aqui, né? Nós começamos aqui. Não tem como a gente achar que já está salvo sem caminhar, né, no processo de conversão, no processo de santificação. Porque o Pai, nada mais que Ele deseja é ter um relacionamento de pai e filho. E somos filhos por adoção, né? Se a gente parar um instante e olhar para a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus foi obediente a todo instante. Ele compreendia quem Ele era, o propósito que Ele tinha, e assim Ele fez. Nós a todo instante duvidamos de quem somos, de quem nos ama, de quem está sobre nós e para onde vamos, né? Então olha a diferença nossa, ser humano caído, com Jesus, né? Então, que nós possamos olhar para Jesus e compreender que nós somos filhos dele por adoção, nós somos filhos de Deus mediante Jesus, né? E que possamos caminhar, aqui fala, não segundo a carne, porque a carne escraviza. Ela vai escravizar a mim e vai escravizar você, mas segundo o Espírito, que nos torna livres, filhos, amados, cordeiros, herdeiros, e que possamos caminhar dessa forma, né? Ali, ó, o Wellington colocou mais uma, pois conhecer a Deus é aplicar o alvo, né? Rumo à salvação. Então, nosso alvo tem que ser sempre Cristo, sempre a salvação. Então, ao conhecer a Deus, esse vai ser o nosso alvo. Nosso alvo nunca vai ser terra. Nosso alvo não é conquistar o carro, não é conquistar uma casa, não é conquistar uma família. Isso tudo vai passar, isso tudo vira pó. Mas nosso alvo tem que ser a eternidade. O nosso alvo tem que ser algo que é incorruptível, né?
vou abrir aqui, ó, João 17, do 1 ao 5, vou ler aqui, depois eu vou fazer a oração e vou encerrar. Ó, João 17, foi o Wellington colocou aí, ó. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, né, que foi o Wellington que colocou, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Uma coisa que me chama a atenção na vida de Jesus, não sei se você já percebeu, que Jesus sempre orava a Deus. Ele sempre se separava para ter um momento com Deus. E a gente não ora nem um minuto no dia, né? Para fazer oração é aquela luta, né? Quantos não são assim? Então, eu sempre olho para a vida de Jesus e tento aplicar na minha vida aquilo que ele fazia. Então, ele sempre falava assim, vou me retirar para orar. Ele ia e fazia. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão com o Pai. Outra coisa que está nesse verso que o Wellington colocou, João 17 aqui, é que ele diz que Jesus glorificava a Deus. Ou seja, não tinha nenhuma obra que Jesus fazia que era dele. Não era nenhuma, né? E hoje, quantas vezes as pessoas fazem as coisas e trazem a glória para si mesmo? E o texto diz, a glória é de Deus, a nossa vida pertence a Deus. Então, tudo é de Deus. Naquele verso, né? Por ele, para ele, são todas as coisas. E por meio dele fazemos. Então, Jesus tem essa outra característica, não só de ser obediente a Deus, não só de reconhecer quem ele era e cumprir o propósito, mas sim de glorificar o único Deus verdadeiro e fiel. Então, amanhã a gente continua. Ainda Romanos 8, tem muita coisa para falar, ainda sobre filho, ainda caminhar com esperança, caminhar com paz, caminhar com alegria, entender que há uma vida eterna para mim e para você. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e amanhã eu te aguardo aqui, mesmo horário, né? Hoje foi um pouco atrasado, mas amanhã 8 horas também. Pra gente compreender que tem como sim viver aqui sendo, né, sincero com a gente mesmo, agradecendo a Deus, entregando a nossa vida ao Pai e compreendendo que nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle dele. E essa música diz, o nosso coração tem que ser de Deus, para sempre e sempre. Nossos olhos não estão na terra, afinal estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar está com Deus. Então vamos caminhar, esperando estar neste lugar e vivendo tudo que Deus está para você. Então vamos lá, Deus. Vou encerrar. Pai, te agradeço por esse momento de intimidade contigo. Entendemos que tudo está em tuas mãos. Entendemos que não há nada que nos separa de ti. Entregamos essa quarta-feira, entendendo que o nosso coração está entregue em tuas mãos. Não queremos viver segundo a obra da carne, mas segundo a obra do teu Espírito Santo, Pai. Nos perdoe por todos os erros, por todos os pecados. Nos ensine a caminhar contigo. Nos ensine a falar palavras que te agradam. Nos ensine a obedecer a tua palavra. Nos ensine a te glorificar nos céus e na terra. Que o Senhor seja exaltado em nossa vida, em nossa família. É nosso desejo, é nosso propósito te honrar e te glorificar. Te agradecemos por Jesus, pela salvação dada a nós, pelo privilégio de nos tornarmos seus filhos por adoção. Te agradecemos pelo Espírito Santo que continua a queimar em nosso coração a cada dia, a cada instante, que ele venha limpar o nosso interior, que ele venha sondar os lugares, que ele venha fazer morada e fruir através de cada um de nós. Alcance cada família, alcance cada coração, restaure, traz cura, traz libertação, traz a tua paz, Senhor. Derrama o seu amor sobre cada um. Assim nós entregamos essa quarta-feira em tuas mãos, crendo que o melhor o Senhor já nos entregou, que foi Jesus. E tudo que passar agora, Senhor, está em tuas mãos.
que o teu nome seja honrado e glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu ver aqui. Acho que o Wellington tocou mais coisa. Sim, sim. Você quer? Wellington. Eu vou te chamar aqui no WhatsApp. Aí eu vou te chamar aqui no WhatsApp, tá? Eu vou fechar aqui. Aí amanhã a gente volta. Tá certo? Eu vou te chamar no WhatsApp pra ver certinho. Um dia abençoado pra vocês. Amanhã a gente se encontra. Mesmo horário. Deus abençoe.